Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. Hoje vamos comentar os assuntos que ganharam destaque no decorrer da semana. O governo anunciou o bloqueio de 31,3 bilhões de reais do orçamento de 2025 e prometeu elevação do IOF. Texto base da PEC que acaba com a reeleição para presidente, prefeitos e governadores e aumenta o tempo de mandato é aprovado na CCJ do Senado. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que reajusta o salário dos servidores do Executivo. O texto segue para análise do Senado. E para debater esses e outros assuntos, eu recebo aqui hoje Cíntia Nunes, advogada e jornalista, o economista Alex André, Luana Tavares, mestre em políticas públicas, e o cientista político Rubens Figueiredo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente vai começar com o tema que ganhou o noticiário no finzinho da semana. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram um bloqueio de 31,3 bilhões de reais no orçamento deste ano. O governo também confirmou que será anunciado o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A limitação será feita nos gastos livres dos ministérios, ou seja, aqueles que não são obrigatórios. Vou começar com o Alex para falar de finanças para a gente. Alex, explica para a gente começar esse debate o que quer dizer um bloqueio, né, desse contingente no orçamento do governo federal. Primeiramente, agradecer o espaço para um tema tão importante para todos os brasileiros, e muita gente não consegue acompanhar a profundidade, não sabe de fato analisar, e aqui eu trago os dados, né? Esses 31 bilhões de reais mostra o que o governo federal precisa para conseguir cumprir a meta do déficit, né, que a gente chama de déficit zero, ou seja, o governo conseguir manter o que ele realmente planejou para as contas públicas. E aí, quando a gente olha para o arcabouço fiscal, que é o planejamento fiscal, né, do governo federal, e não atingir, né, aquela banda que coloca de 0,25 abaixo, que o mercado colocava com muito ceticismo, já que a gente tem aí diversas medidas populistas do governo, grande parte não foi implementada ainda, o mercado, claro que ainda prevê essa implementação, mas esse número, ele retrata esse contingenciamento de 30 bilhões, né, uma restrição do orçamento. Ou seja, como o governo não tem dinheiro para tudo, ele precisa contingenciar um certo valor, que são esses 30 bilhões, que ainda ele irá divulgar mais detalhes em relação principalmente ao IOF, e aí a gente tem notícias sobre arrecadação e, ao mesmo tempo, contingenciamento. Mas, por outro lado, o governo quer gastar mais. E quando a gente fala em gastar mais, o governo coloca em relações às pautas, né, principalmente na relação, né, de energia, o Vale Gás, tem outras questões relacionadas ao pé de meia, e também lembrando que o orçamento não está dentro, né, dentro do precatório, o precatório está fora. Então o governo tem esse desafio fiscal que, ao meu ver, vejo que o governo está bem confiante, mas com a popularidade tão baixa do governo, vejo que esse arcabouço acaba entrando em dificuldades de se manter, pelo menos no curto prazo, de uma forma saudável. Mas olhando a foto de agora, tá ok. Formalmente está ok, tecnicamente. Mas olhando com as medidas populistas, eu vejo que está bem frágil esse arcabouço fiscal. Cíntia, para o governo federal, é um bom jeito de se mostrar ao público, como disse o Alex ali, num momento de aprovação não tão alta? Primeiramente, olá a todos, sempre é um prazer estar nessa bancada tão qualificada. Beatriz, vai depender, né? Porque a gente não sabe qualitativamente onde esse congelamento vai acontecer. Então a gente precisa esperar, assim que o governo de fato divulgar qual é a despesa que vai ser cortada, qual a despesa que vai ser contingenciada, para que a gente perceba, inclusive sob o ponto de vista da popularidade, porque a depender do tipo de corte que seja feito, a popularidade pode sofrer um desgaste ainda maior. O que é até complicado, porque se fazer gastos, cortes e análises contábeis aí, preocupado com a popularidade, é sempre algo assustador, porque o governo vai mirar provavelmente em quem já é o seu eleitor e quem não é que possa vir a ser. Então a gente teme bastante o tipo de corte que virá. Ainda é muito cedo para saber, assim que o governo divulgar efetivamente o que isso significa, um governo que gasta muito e gasta mal, a gente vai saber se vai poupar bem.
Luana, qual deveria ser a prioridade nesse momento, tanto para cortar quanto para deixar o orçamento fluindo? Perfeito. Beatriz, boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos colegas aqui de bancada, é um prazer estar com vocês. Esse era um tema muito aguardado, muito esperado pela população e também, principalmente, pelo mercado, dado que houve um atraso muito grande do envio do orçamento para o Congresso e esse relatório que iria detalhar ali os cortes, né, bloqueios, contingenciamentos, como foi agora, acabou passando um pouco do prazo que era em abril. Então, tem um lado positivo, assim como o Alex comentou, deram um passo, né? Demos esse passo em relação a mostrar ali que existe uma proatividade ou uma atividade, porque isso é essencial, é basilar para o governo ele trabalhar a redução das despesas para equilibrar as contas e garantir que a gente feche o ano com superávit ou muito perto disso para que a gente tenha o equilíbrio fiscal, que é importantíssimo para a competitividade do país, importantíssimo para garantir crescimento, estabilidade política, econômica, enfim. Então tem um lado positivo que isso veio no momento que era importante dar essa notícia, ainda que, como a Cíntia ressaltou, não completa, porque a gente só vai ter os dados daqui 5 dias. Então, o que se esperava, Beatriz, era que a gente tivesse medidas de corte. Já se sabe que eles estão buscaram nesses cortes preservar programas sociais, temas que são muito sensíveis para a população e vão acabar focando em despesas que não afetam tanto os grupos que são mais afeitos ou mais importantes para uma reeleição, olhando aí o cenário de 2026. Então, isso a gente já espera. Agora, o que seria importante, nós falamos sobre isso aqui em diversas mesas desde o envio da proposta do pacote de cortes, né, do pacote de medidas orçamentárias que foi enviado no final do ano passado, que esses cortes, esses contingenciamentos, eles não fossem tão pontuais. Inclusive, na fala do ministro Haddad, ele diz que trabalhou para que esses cortes fossem sustentáveis para o equilíbrio fiscal, mas que são medidas pontuais. Então, isso é um ponto que chama atenção e que é crítico quando a gente fala sobre orçamento público e corte de gastos, é que as despesas do governo, elas crescem, normalmente em qualquer lugar cresce muito, mas no governo cresce como unha. Você corta, ela volta a crescer, porque existem uma série de ações ali que são feitas por inércia que geram essas despesas. Por isso que eles separaram entre bloqueio e contingenciamento, né? Para que você tem uma ação de segurar despesas que passaram ali na previsão do orçamento e contingenciar aquelas que realmente não vão ser gastas, elas estão fora de cogitação porque impedem realmente o atingimento da meta. Então, a nossa expectativa, finalizando, é que essas medidas elas não sejam tão pontuais. A gente olhe questões que geram gastos permanentes e faça com que esse movimento de corte ele seja um pouco mais sustentável. O que eu acho que realmente vai ser difícil. Eu entendo que pelas falas e pela forma como a política fiscal tem sido conduzida, vão ser medidas mais pontuais realmente. Alex, queria completar? Completar a fala da Luana, o orçamento sempre foi visto e pouco colocado, pouca confiança que o mercado tem colocado nesse arcabouço. Não é de hoje, era o teto de gasto, que até o teto de gasto tinha uma certa responsabilidade, que agora é tirada pelo arcabouço, que se não for cumprir o arcabouço vai pedir desculpas, não acontece nada, não tem responsabilidade. Né, não entra na esfera criminal, não entra numa esfera de fato administrativo. Entra, dá desculpa para o mercado, a Bolsa precifica, os juros precificam, tudo bem que é ruim, mas o Haddad até elogia a postura, né, de querer trazer o orçamento para a meta, que realmente o Faria Lima por si só não confiava nesse discurso. E é só um ponto interessante que a Luana estava falando, que eu também concordo, em relação não só à qualidade do gasto, mas o Brasil, ele é um país que já tem uma carga tributária extremamente elevada. Então não tem, a gente está falando de IOF aqui, né, a proposta do governo, não tem mais espaço para subir receita. O governo tem que olhar a racionalidade, ou seja, ele tem que racionalizar a despesa. Então um país que arrecada tanto, não tem que olhar mais medida arrecadatória. Ele tem que, porque não adianta, é a mesma coisa no nosso orçamento familiar. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Aí o problema não é a receita mais. O problema é a despesa. O que você está gastando? Você está gastando com besteira? Né? A mesma coisa no nosso orçamento do dia a dia. Então, a qualidade do gasto e também a questão do assistencialismo, né? Porque até fontes, né, que falaram em vários jornais que o governo não confirmou, mas falaram até de um possível aumento do Bolsa Família, né, de 600 para 700 reais. Né? Então, aí a gente tem Vale Gás. Aí tem a questão também que isso não entra no arcabouço, só para terminar aqui, a questão
do repasse da conta social, tarifa social da energia, que todos nós iremos pagar, principalmente os pequenos empresários, 1,5% de aumento. E isso não entra em arcabouço. Por quê? Porque isso é repassado para o consumidor. Então, são diversos assuntos que o arcabouço ele é um termômetro da economia, é um termômetro da sustentabilidade das contas públicas. Olha o Donald Trump que ele está fazendo. E tirando só o último adendo em relação ao exemplo que os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, está fazendo. Donald Trump é que a gente vê aí, né, um déficit, né, ou seja, não um déficit, mas uma dívida do governo americano de 3,3 trilhões. Ele quer cortar despesa, quer aumentar a despesa e cortar, né, ou seja, toda a questão de impostos, né, quer cortar impostos e aumentar a despesa. A gente sabe que essa equação não fecha. E aí esse número que os mercados financeiros, com todas as economias colocam, até 40 trilhões no caso, 40 trilhões, isso vai sair de 3,3 trilhões de dólares para 40 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. E aí, olha o que a gente olha no dólar, todo mundo saindo do dólar. Por isso que o nosso dólar está no patamar que está, na casa dos 5,60. Né? Então isso explica-se um pouco a fuga de capital. O Brasil tem que aprender a não fazer o puxadinho do orçamento. Mas isso é um assunto muito longo que a gente vai continuar debatendo aqui, né? Rubens, o ministro Fernando Haddad, quando falou sobre o corte, disse que a caixa preta do orçamento está 100% aberta e que a previsão, o corte foi até maior do que o mercado esperava. Qual que é a análise da postura do ministro e de quão está aberta essa caixa preta que ele chama? Cumprimentar você, Beatriz, Luana, Alex, Cíntia. Olha, o governo deu... Essa medida tem um certo simbolismo, né? Uhum. Porque o 10 em cada 10 analistas apostam que o governo vai abrir a Caixa do Tesouro para poder se reeleger no ano que vem. Então, tem um caráter simbólico e você tem, na verdade, mais de um governo, né? Você tem o governo do Lula que quer gastar, e você tem o governo da área econômica que quer dar alguma racionalidade na política fiscal. Agora, esses 30 bilhões, Alex, me corrija se eu estou errado, a parte do orçamento discricionário é algo em torno do quê? 5% do orçamento? Se fizer a projeção, até menos. Né? 5%. Aí você... Cobertor curto. Tem para onde? E aí você está gastando, contingenciando, congelando 15%, 5%. Então, é uma coisa muito pequena. Agora, do ponto de vista do governo, o que eles fizeram? Cortar gasto. E aumentar imposto é tudo que uma sociedade... Abomina. Rejeita. Mas não tira fundo eleitoral, não tira emenda, né? Não, calma. Calma. O Brasil está todo errado. Sim. A gente passa aqui dias falando que está errado no Brasil. Mas nesse caso específico... Você tem o governo falando assim, ó, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Porque a economia cresce e os players, né, têm confiança no governo, o governo fala, eu vou fazer e faz. E eu acho que, com todos os problemas que o Brasil tem, é uma vitória da área econômica e tem o mínimo de racionalidade aí, de ajustar as contas e não aprovar essa gastança desorganizada aí que a gente está vendo. Cíntia, há um descompasso entre o Ministério da Fazenda e outros ministérios e o governo federal? Olha, de verdade, Beatriz, é uma situação até meio difícil de mensurar. Por quê? Porque, na verdade, o governo tem uma fala única. Acho que nunca foi tão única em termos dos ministérios. A gente não tem aí, pelo menos no meu modo de ver, nenhum ministério que seja uma dissidência, nem em termos políticos, nem em termos governamentais. Então, não vejo, principalmente no caso do Fernando Haddad, né, que segue uma cartilha ali própria do governo Lula, pelo menos na forma como eu vejo. Então, não acho que há uma dissidência. O que há uma dissidência, ao meu sentir, é o que o governo prega e o que ele faz, né? O que o governo prega, ele prega uma austeridade que não existe, ele prega uma sensação de melhora que as pessoas não enxergam, que as pessoas não veem. E agora, assim, cotejando aqui as falas dos meus colegas de bancada, ok, a gente entende que é interessante que haja essa medida, aparentemente
dando uma coerência para o mercado, mas eu continuo cética, no sentido de que, enquanto não se fala efetivamente de um corte expressivo de contas, as contas que ninguém quer cortar, os gastos que ninguém quer cortar, e a gente vem, mais uma vez, trazendo aumento de imposto, né? Por mais que a gente ainda não tenha uma alíquota, não sabe exatamente o que vai significar esse aumento, assim, ninguém aguenta mais. A verdade é que o brasileiro está exaurido nas suas forças, ele está esgotado, e é muito discurso para pouco resultado. Eu não sei exatamente para onde o governo pensa que navega e que leva o nosso país, mas eu sei que, do ponto de vista do cidadão, a nossa visão está bem mar abaixo. Luana, queria completar? Sim, só trazer um ponto de reflexão aqui, que tem muitas pautas, e a gente acabou falando aqui de problemas, né, e de coisas que estão além desse corte, que poderiam ser mais estruturais. A gente está falando de reforma da Previdência, da administrativa, eu lembrei da reforma da Previdência, que também tem ainda gaps para a gente discutir, mas reforma administrativa, por exemplo, um tema que saiu de pauta, pelo menos por parte do governo. A gente tem umas movimentações dentro do Congresso, inclusive foi criado recentemente um grupo de trabalho para discutir esse tema. Nós temos, por exemplo, o Movimento Pessoas à Frente, que tem atuado nessa área, tentando trazer estudos e mostrando ali a importância de você equilibrar as questões de entrega do serviço público, de qualidade do serviço público, de valorização dos servidores, mas de equilíbrio em relação aos gastos e aos custos, que ainda muitas distorções que a gente tem. Outro tema também que não vem para a mesa, e a gente fica esperando ele aparecer, dado que ele já foi discutido, não vem para a mesa no sentido de avançar, de ter uma articulação do governo real para que esse tema avance, é a questão dos supersalários, né? Salários estão acima do teto fiscal, apesar de não ser um impacto fiscal tão grande, né, que é ali na ordem de 10 bi, óbvio que é muito dinheiro, mas você pensando que é um gasto permanente, um gasto que aí se perpetua, né, uma economia que se perpetua, é muito importante e também simbólico, porque você está praticamente trabalhando nessa questão de maximizar a entrega do Estado, de valorizar realmente, né, a aplicação mais correta do recurso público e cortar essas torneiras de desperdício, eventuais anomalias que vão acontecendo por conta do próprio sistema. A gente viu aí cargos, né, altos de juízes recebendo salários milionários, e tudo isso acaba gerando também uma insatisfação na população, pois, como a Cíntia colocou, a gente não aguenta mais falar de aumento de imposto, né? O Alex até trouxe aqui um dado que poderia ser o aumento de 0,38 para 0,95, não é confirmado, mas assim, qualquer mexida nesse percentual vai afetar muito a sociedade. E no final sempre afeta aqueles que mais precisam, porque a gente vive num sistema que é muito fechadinho. Então, só para complementar aqui a discussão e a reflexão, não é que a gente está aqui fazendo críticas aleatórias, porque a gente também não sabe o que é que vai vir nesse pacote de corte, são despesas ali do governo e despesas que não são obrigatórias. Mas tem outras pautas, e eu acho que é isso que carece, a gente sente falta dessa propulsão, desse movimento de articulação para isso, e entende também, por ser ano pré-eleitoral, que isso vai acabar ficando de lado e as medidas de aumento da popularidade vão ser priorizadas. Rubens. Olha, a Luana tocou num ponto muito importante, que é a questão estrutural. O Brasil, essa resposta que deram nesse pacote é uma resposta ali tópica, né? Para falar a Previdência está falida, literalmente falida. A sociedade brasileira, o brasileiro como povo é um dos que mais devem no mundo. Nós vivemos numa sociedade de devedores. O sistema bancário nosso tem 5 bancos que assambarcam 85% das operações. Então nós estamos... o problema do judiciário... Nós temos o judiciário mais alto, mais caro do mundo e que se autoimpõe aumentos e uma série de benefícios. Quer dizer, em algum momento nós vamos ter que parar para discutir as questões estruturais, porque desse jeito o Brasil quebra. Alex, ainda nesse tema, inclusive o Rubens citou a Previdência e o próprio ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, citaram a Previdência como um dos principais problemas para esse bloqueio.
É uma preocupação não só para esse ano, para orçamentos futuros, né? Que está sendo tratada como deveria? Não está sendo tratado como deveria, e a Previdência está sendo cada vez um tópico mais recorrente, não só pelos assuntos recentes, mas eu observo esse movimento do governo, principalmente da pasta da Fazenda do ministro Fernando Haddad, que ele coloca essa preocupação, mas o próprio presidente Lula defende o aumento real do salário mínimo. E aí quando você olha o aumento real do salário mínimo, qual é realmente o segmento ali do orçamento que mais pesa? É a Previdência, né? Então é uma âncora para o orçamento, é a Previdência tendo um aumento real. E aí a gente discute outras esferas que também tem aumento real, né, muito acima, né, do que a gente tem visto, né, ou seja, acima da inflação, mas muito acima da inflação. Então, ou seja, não é que eu não defenda o aumento real, mas a gente não está no momento para fazer isso. A gente está no momento de contingenciar e realmente ser racional nos gastos, né? Então, como eu estava dizendo antes, ou seja, um país como o Brasil, que possui uma dívida, né, ou seja, um endividamento muito alto e um arcabouço curto, ou seja, a gente tem, curto que eu quero dizer, né, um orçamento que não tem para onde mexer, não tem para onde mexer de uma forma muito criativa, no sentido como era alguns anos atrás e cada vez está piorando, o governo tem cada vez menos alternativas para mexer no orçamento. É um cobertor curto. Então eu vejo essa preocupação. Para mim, a relação do aumento real sobre o salário mínimo é uma metástase que acaba passando para vários órgãos ali em relação à Previdência, enfim, até a esfera pública também acaba passando por isso. No primeiro momento, a gente não sente os efeitos, está todo mundo feliz, mas a gente sabe que a popularidade acaba reduzindo. Por quê? Se realmente o governo levasse o orçamento a sério, no longo prazo, não só este governo, outros governos, nós teremos uma inflação menor, porque o mercado vai perceber isso. Então, nós não precisamos ter juros tão alto quanto nós estamos. O Banco Central subir os juros para a maior patamar nos últimos 20 anos, pode acelerar a economia à força. Não precisava. Basta o governo fazer a lição de casa, cumprir com o orçamento, cumprir com responsabilidade e não fazer um arcabouço para inglês ver, um arcabouço estrutural. E aí sim, eu estou falando aqui no País das Maravilhas, né? Eu não acredito nesse cenário, mas é o cenário que todo mundo pensa e deseja para o Brasil daqui para frente. Rubens, queria completar a fala do Alex? Só um ponto. Essa coisa de você ter um aumento real de salário mínimo ou de qualquer salário tem a ver com a produtividade da economia. E no Brasil você tem, além de ser horrível, porque você aumenta a inflação, óbvio. Uhum. Se você aumenta o salário sem o aumento da produtividade junto, você aumenta a inflação, você aumenta os custos da economia. E você tem uma série de pagamentos indexados. Exatamente. Nesse salário mínimo. Então pode parecer bonitinho, mas no fundo é uma coisa que vai profundamente contra tudo que a teoria econômica ensinou até hoje. Bom, a gente estava falando de bloqueio, agora a gente fala de reajuste. Isso porque o projeto de lei que reajusta o salário de servidores do Executivo foi aprovado na Câmara dos Deputados. O impacto orçamentário será de quase 18 bilhões de reais em 2025 e em 3 anos de quase 74 bilhões. Com 388 votos favoráveis e 43 contrários, o texto agora deve seguir para o Senado. Cíntia, começo com você. Temas bem opostos, os reajustes acontecem, esse é de um acordo que veio ali de uma MP ainda do ano passado, né? Como que cai um assunto desse nesse momento? É lógico que é justo que todo mundo, pelo seu trabalho, tenha e receba merecidamente aquele valor, aquela contrapartida, né, que permita uma realidade mínima de existência digna. E é claro que isso cai assim um pouco estranho no momento que a gente está dizendo, olha, eu não posso aumentar eu não posso aumentar o salário mínimo porque isso vai trazer a reboque, como foi dito aqui, indexando uma série de outras coisas. E por isso até que o governo vai para, até mesmo no sentido de não perder a popularidade, vai colocando outros benefícios que não vão puxar esses índices, né? Como Bolsa Família, como outras coisas. Então você vai aumentando por ali para tentar contingenciar esse approach aí para quem ganha um salário mínimo ou menos, né? Infelizmente a gente tem.
Mas, por outro lado, sou estranho para a sociedade que nesse momento em que se diz, olha, a gente vai cortar gastos, eu vou propor o aumento dos servidores. E é óbvio que a gente não está falando aqui só, é importante dizer isso, ninguém está dizendo que o servidor, nós temos servidores de vários escalões, então nós temos aí aquele servidor que ganha menos, mas nós temos os altos cargos. Então, quando a gente fala de um incremento aí, nesse sentido, com índices de 18%, 20%, 30% para algumas categorias, pega muito mal para a sociedade. Uma sociedade que não é um ente fantasmagórico que fica planando, somos nós. Sou eu, é você, cada um de nós que paga as suas contas e com cada vez mais dificuldade, sendo taxado por todos os lados, de todas as formas, e ainda tendo que subsidiar gastos que são gastos, eu não vou entrar nem no mérito se eles são devidos ou não, mas são gastos que têm muitas vezes uma finalidade eleitoreira. E quem está pagando por isso somos nós, é você aí que nos assiste, que vai no supermercado e cada vez sai com uma sacola menor e pagando mais, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, neste momento, Beatriz, pega muito mal, ao meu sentir, falar, se aprovar, porque quem dera nós, né, cidadãos, a gente pudesse aumentar o nosso próprio salário, a gente não pode. Então, a gente fica aí na pendência de 1000 elucubrações políticas, contábeis, financeiras, para saber que eu não posso ter R$100 aumentado no meu salário mínimo, porque isso vai impactar e vai quebrar o Brasil. Mas, por outro lado, categorias podem se ali aprovar, né, porque em última análise vai depender de uma aprovação do executivo, vai altamente colocar aumentos que vão significar, de fato, aumentos reais. Então, é claro que não se está... Eu sou filha de funcionários públicos, professores, né, uma categoria que não é exatamente tão beneficiada por aumentos assim, mas eu não estou dizendo que não se deva e que algumas categorias devam ser sacrificadas em detrimento de outras. Nada disso. Todo mundo tem o direito de receber justamente por aquilo que trabalha. Mas, nesse momento, ao meu sentir, socialmente, politicamente, pega muito mal. Mas nada me espanta num país, eu nem estou falando só desse governo, porque isso me parece algo recorrente. Infelizmente, quem tem o poder dá mais poder para si. Luana, ainda nessa toada, né, de se isso pega mal, se não pega, seria o caso agora de negociar, dialogar, jogar mais para frente ou não? Algumas categorias poderiam entrar em greve, isso causaria mais prejuízo? Qual que é a sua leitura? Beatriz, eu acho que depois desse passo que foi dado, de diversas negociações, né, esse texto foi aprovado a partir de um projeto enviado pelo Executivo, aprovado no Congresso, na Câmara, e tem um escalonamento para a sua implementação. Eu acho que uma vez que você dá esse passo, e a gente vê que foram várias, né, reuniões, discussões com representantes dos sindicatos, eu acho muito difícil politicamente, né? Acho que a gente vai falar aqui do mérito, mas a questão de como conduzir politicamente seria um desastre para o governo retroceder numa medida como essa no momento em que já foi anunciada, que foi enviada, e teve diversas reuniões e discussões com todos os atores, ou pelo menos aqueles que estão ali pleiteando, né, por esses aumentos. E queria só também detalhar que, assim, esse projeto de lei, além de falar... a gente acabou de falar da reforma administrativa, e esse é um tema que esbarra na reforma administrativa, ou que está dentro do guarda-chuva da reforma administrativa, porque ela, para quem não está familiarizado, ela é um projeto que olha só a prestação de serviços públicos no Brasil e tenta criar mecanismos de referência, de medição de desempenho, por exemplo, para a progressão de salários, de implementar de fato um modelo de formação, desenvolvimento de carreiras dentro do setor público, eliminar carreiras que estão obsoletas, renovar essas carreiras, pensar novos modelos de contratação que não sejam só concursos para tornar a máquina pública mais leve e, ao mesmo tempo, você poder ter, por exemplo, mais contratações temporárias, para não contratar custos que ficam ali eternamente e sobrecarregam tudo que a gente falou aqui no bloco anterior, né, no tema anterior. Então, esse projeto de lei, ele parte desse tema, né? Porque a reforma não é só uma medida, ela tem várias medidas, esse é um dos temas. E uma delas, esse projeto, ele não só aumenta os salários de algumas carreiras no
governo federal, de servidores federais, mas também reestrutura critérios para avanço na carreira, transforma cargos e unifica o recebimento de gratificações da aposentadoria, por exemplo, que tem muitos servidores que eles atuam em uma função, depois mudam para a função e acabam acumulando aposentadoria. Esse foi um tema muito discutido durante a reforma da Previdência. Então, óbvio que ainda precisa se estudar melhor essas medidas e ver exatamente como elas vão afetar. Fala aqui, né, de aumentos que foram de 9% até cargos que tiveram aumento de 69%, então mais do que dobraram. Realmente, no momento, como a Cíntia colocou, de discussão de corte, isso é totalmente contraditório, mas é difícil politicamente retornar e, de novo, né, é o governo ali fazendo acenos para grupos corporativistas que acabam pressionando muito. É óbvio que concordo super com a Cíntia, as pessoas têm que receber a remuneração pelo que elas produzem, pelo que elas entregam, mas mais do que olhar só, né, há quanto tempo está defasado, há quanto tempo que não tem reajuste, é a gente olhar se esse valor é compatível com o mercado, se esse valor é compatível com a função que essa pessoa exerce, por exemplo, mesma função no setor privado. Como foi feito um estudo do Banco Mundial há uns 4, 5 anos, mostrando isso, fazendo essa comparação e mostrando que o Brasil, sim, tinha algumas carreiras que estavam muito acima de valores de mercado e comparando com outros países também. Então, a gente tem que tomar essas medidas sempre baseadas em dados e não só, né, no tempo que não se faz esses reajustes. Porque a compatibilidade ela tem que acompanhar, né, o valor tem que ser compatível com o que o mercado pratica para a gente saber se está sendo justo ou injusto. Me prolonguei um pouco, mas achei importante explicar isso, porque não é só uma medida de aumento, mas ela tem também esses problemas em relação a como é feito ou como o governo é pressionado por aumentos em função do tempo, quando, na verdade, os dados mostram outra coisa, né? Que talvez nem necessários. Vou completar o que ela falou com essa informação aqui do Ministério da Gestão. Olha, Alex, o reajuste médio para servidores federais é de 27% entre 2023 e 2026. Em 2023 teve um reajuste linear de 9% para cargos em comissão. Em 2024 não teve reajuste. Isso está dentro de um parâmetro ok? Não, para mim não está dentro de um parâmetro saudável. E reitero, né, as falas de todos os colegas aqui da bancada. Eu vejo que o governo, como a Cíntia comentou, né, ele tem a proposta e ele tem a caneta. Então ele vai assinar e está tudo certo. Né? Eu digo certo para eles, né, e não certo para todos nós brasileiros. Mas olhando um pouco mais a fundo em relação a esse ponto, a proposta, qual que é o objetivo da proposta? Né? Ou seja, é equilibrar e trazer, né, ou seja, proporções de acordo com cada responsabilidade de cada cargo e, assim, mediante disso, os reajustes que serão reincididos. Por isso que, como a própria Luana comentou, que seriam até 69%, aonde está esse 69%? Para cargos de confiança. Né? E isso são cargos que a gente sabe que muitos deles não têm a capacidade técnica para tal. A gente sabe muito bem disso, que é o amigo do amigo, né? Enfim, o assessor ali. Então, assim, não tem uma profundidade, que aí vem também a fala do Rubens. Cadê a produtividade deste servidor que é de confiança? Ele tem a capacidade técnica para ser mais produtivo porque ele está ganhando, né, com esse reajuste que já é alto, mais 69% acima disso, né? Enquanto isso, como você comentou, também, ou seja, em relação aos professores, 17%, mas para professores, né, que tem ali uma atuação, que tem doutorado, ou seja, bem específico nesse sentido. Bom, eu vejo que toda essa discussão abre também uma questão que muitas das pessoas começam a olhar, até mesmo a ala da oposição, né, o próprio PL, colocou, de fato, a questão do escândalo do INSS, dizendo, mas escândalo do INSS, enfim. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu vejo que uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? Por quê? O escândalo do INSS realmente é grave. Realmente não deveria ter acontecido e tudo mais. Eu acho que é impossível alguém concordar com o que foi feito. Mas utilizar esse argumento para o outro ponto, mas estou utilizando o argumento por causa do gasto. Né? Não era para gastar porque teve aquela questão do INSS. Não era para gastar porque o governo já não tem dinheiro. E não era para roubar também. Então, mas ao mesmo tempo, o PL tirou, né, a desobstrução e todo mundo ali, lógico que tem um deputado ou outro que foi contra, mas o PL como um todo tirou a desobstrução e falou, tá tudo bem, beleza. O que significa? Eu não vou ficar de fora, né? Porque quem fica de fora recebe os 9% que estava ali, né? Ou seja, para quem não concordar, então eu estou vendo que eu vou perder. E é uma das poucas pautas que o governo está conseguindo, né, aprovar. Por que será? Por que será? Benesses. Exatamente.
Então, não, sabe por quê? Exatamente, ele está fazendo isso porque a popularidade está tão baixa até dentro da Câmara e do Senado. Exato. Então, até aliados de longa data que estavam com o governo nos mandatos anteriores, agora estão largando ou deixando de apoiar e até exposição pública pela questão dos escândalos. Então, o governo ele tem mais um artifício na sua mão, que foi essa questão do reajuste, para tentar aproximar ainda mais a sua base e também o Centrão, né, que a gente viu aí as coligações, as federações ficando, principalmente aí a questão da União Brasil, que agora eu abro uma discussão que não é do mérito, mas só para terminar aqui. Hoje, você pode ser um presidente, né, ele pode ser eleito, independente se é de direita ou esquerda, mas ele não consegue governar se não negociar com o Centrão, independente nessa direita ou esquerda. Então, esse movimento é importante porque acaba agradando, né, os servidores executivos. Rubens, um minutinho do seu comentário antes da gente ir para o intervalo. Um minutinho. O que a gente tem que ver é se esse reajuste é justo. O que é uma coisa justa? É uma coisa que a sociedade pode pagar por um serviço bem entregue do Estado. Se a gente pegar só 3 áreas, educação, nós estamos na rabeira lá daquele exame PISA, nós ficamos em último, ou penúltimo todos os anos. Saneamento básico e segurança pública. Quer dizer, o Estado não entrega um serviço e ele é caro para aquilo que a sociedade pode pagar. Então é natural, como a Cíntia falou, que a sociedade se sinta incomodada com esse tipo de reajuste, porque na verdade as pessoas percebem, principalmente os mais pobres, que o Estado está contra essa parte da população. E nesta semana, a PEC que acaba com a reeleição de presidente, prefeitos e governadores foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto, aprovado de forma simbólica, também propõe aumentar para 5 anos o tempo de mandato para todos os cargos eletivos. Agora, o texto segue para análise do plenário do Senado. Cíntia, vamos começar com você. Vamos lá, eu confesso que estou bem ainda em cima do muro sobre o que exatamente eu penso a respeito disso, porque nada nesse país é feito sem alguma intenção, não se iludam, nada é assim, a gente teve uma ideia agora brilhante, vamos modificar. Eu não vejo, honestamente, uma razão técnica. Não há alguma coisa assim que justifique, posso estar muito enganada, mas não tem nada que justifique, não. Porque o que você não faz em 4 anos, com certeza você fará em 5. A verdade é que quem não faz em 4, não faz em 5, não faz em 6, não faz em 2 mandatos, não faz de fato, né? Então, algumas coisas, até a gente conversava um pouco no bastidor e... Realmente o que falta no Brasil são projetos de continuidade. A gente começa uma coisa... constrói, por exemplo, uma ciclofaixa, vem a outra gestão, não importa o valor que foi gasto, não importa o que foi feito, vamos passar por cima. Não há um projeto, não há uma legislação que estabeleça minimamente uma continuidade de cada governo que entra quer fazer o seu. Mas isso muda de 4 para 5 anos? Não vejo. Não reeleger também traz um resultado para isso? Há aspectos positivos e aspectos positivos. A pessoa que ali está e não pensa em se reeleger, honestamente, em um país que, lógico, há as exceções louváveis, né? Mas que há gestores que vão falar, bom, não sou eu, não tenho chance de voltar mesmo. Não sou eu que vou continuar com isso, seja o que Deus quiser e vamos terminar aqui. Conseguir, não conseguir, não posso voltar. A gente, por um lado, interromperia essa cultura de eu vou fazer bonito, principalmente agora no final, né? Para ver se eu volto. Então, há coisas positivas e negativas, como nesse projeto também colocar o senador para 10 anos. O que isso muda no frigir das contas, né? Eu, de fato, não vejo resultados assim, resultados não, propósitos, que nessa alteração numérica a gente vai conseguir mudar. Nossa, era isso que faltava. Agora, de fato, a gente vai ter uma solução para as coisas. O que nós temos é uma ausência ainda de responsabilização individual do administrador. Enquanto ele sai e a responsabilidade fica mormente para o governo, para a prefeitura, para a União, isso acaba gerando uma impunidade, uma irresponsabilidade.
Muitos diriam, mas existe a lei de improbidade administrativa. Sim, mas eu entendo que falta, e ninguém vai legislar honestamente nesse sentido, porque é legislar contra si mesmo, né? Uma legislação que preveja, de fato, você levar consigo a gestão boa ou ruim que você fez. Então, não consigo ver, honestamente, Beatriz, meus colegas de bancada aqui que vão eventualmente trazer, talvez eu me convença, não consigo ver o que esses números, a não ser questões mais políticas. Esse projeto ainda coloca uma proposta de unificação de eleições, o que eu acredito que vai ser um verdadeiro caos. Se a gente já tem aí uma movimentação a cada 2 anos política, que isso, por um lado, refresca um pouco as coisas, traz um novo fôlego. Por outro lado, os esforços que vão ter de todos os lados, positivos e negativos, em cima de um único ato eleitoral, e o que vai acontecer nesse intervalo, eu sinceramente não consigo ver aí. Eu quero ouvir os meus colegas, mas eu não consigo ver alguma coisa que esteja escrita e que possa ser alardeada a 4 ventos. É por isso que estamos fazendo essa alteração. Luana, a Cíntia falou desse fazer bonito, né? Ali quando vai tentar se reeleger, e muita gente fala, num mandato que não tenha reeleição, pode ser que ele não pense tanto em fazer campanha ali no último ano e meio, mas tem gente que fala, mas ele vai fazer campanha para colocar o aliado e para que eles se mantenham no poder, né? Qual que é a sua opinião? Beatriz, é realmente um projeto difícil de se fazer uma análise que quantifique o impacto ou mensure qualquer alteração que você faça em termos de reforma política. Ela cria efeitos que são visíveis e gera muitos outros efeitos indiretos que muitas vezes a gente não consegue nem antecipar. Questões, por exemplo, como o que acontece com a renovação política com esse novo modelo, para aqueles que, por exemplo, fizeram ali um trabalho ou tentaram se candidatar, não conseguiram, ou conseguiram e não foram reeleitos, e de repente não dão continuidade à sua carreira, porque realmente é um investimento muito grande você se candidatar, você colocar ali o seu nome para pleito, principalmente para aqueles que vão realmente trabalhar e vão fazer entregas de qualidade. Eu acho que isso, a qualidade dos nossos políticos, ela está muito menos ligada a isso e mais ao preparo, ao incentivo mesmo de ter espaço para essas pessoas. Outro ponto que eu fiquei refletindo também, lendo os prós e contras, assim como a Cíntia, sem uma posição tão clara, mas eu vou tentar aqui fechar um ponto de vista, sobre o TSE, né? Hoje a gente já tem um nível de sobrecarga do TSE para trabalhar com as eleições que não são concomitantes. Imagine com as eleições concomitantes. Eu estou tentando pensar assim, efeitos que a gente não visualizou tão fácil. A outra coisa os eleitores estão preparados para ir para a urna e fazer lá 6, 7 votos, eu não fiz a conta, no mesmo pleito, agora vai unificar. Agora não, né? Se aprovado, que a CCJ aprovou no Senado, mas ainda tem que passar pelo Senado, votação, e na Câmara também. Então é difícil, é uma PEC, 308 votos, então a gente tem que ter isso em mente, né? Não está definido. Mas pensem os eleitores, a gente fala tanto aqui da importância de educação política, das pessoas estudarem os seus candidatos, a gente já tem dificuldade de estudar 2, 3 cargos que tem que se votar. Imagina a quantidade de tempo que as pessoas vão ter que investir, o que já não é quase feito na qualidade que a gente espera e sabe que precisaria, para uma eleição tão grande. Então, estou pensando efeitos adversos. Outra coisa sobre esse ponto, né, de... não vão ficar pensando tanto na próxima eleição, olhando agora o lado positivo, eu concordo. Eu acho que isso ajudaria sim aqueles representantes darem tudo de si, ou a gente filtrasse cada vez mais na política as pessoas que de fato se candidatassem por uma visão de servir a sociedade, não de permanecer na política por tantos anos. E aí, trazendo para uma visão helicóptero, quando a gente muda isso, a gente muda muita coisa na dinâmica política, na dinâmica de poder. E a gente está num momento de um governo muito fraco, um Congresso mais forte. E quando isso acontece, né, eu fiquei me perguntando por que esse tema veio do nada, né? Porque a gente não estava discutindo isso, pelo menos numa toada assim de, poxa, esse projeto está sendo maturado na Câmara. Ele simplesmente foi enviado e passou pela CCJ, né, de forma rápida.
Por que isso aconteceu? E justamente está acontecendo no momento, e na história, quando você tem fragilidade política em diferentes níveis, como a gente tem, né? Um governo que não está com uma pauta alinhada e não está conseguindo criar diálogo com o Congresso. Um Congresso ganhando cada vez mais força e usando o seu poder da forma que pode, porque está vendo esse espaço de vácuo deixado pelo Executivo. Então, o próprio sistema começa a tentar pensar formas de se reorganizar, de se equilibrarem esses poderes e essas forças. Então, eu entendo que foi isso que aconteceu. Mas a discussão real que a gente tem que ter é sobre o sistema político. A gente tem um sistema de presidencialismo de coalizão, que é o que a gente chama, né? É mais brasileira essa expressão. E existe uma discussão grande sobre parlamentarismo, sobre o presidencialismo, de fato, né? Sobre a gente mudar o nosso sistema para que a gente acomode essas questões de uma forma mais estrutural e não queira fazer de novo esses ajustes pontuais que, na minha visão, agora aqui finalizando, o efeito pode ser muito mais negativo do que positivo. Rubens, é um momento de discutir isso pensando lá na frente ou ainda não? Não deveria ser prioridade? Olha, a impressão que eu tenho, Beatriz, é que sabe aquele time que não está conseguindo fazer gol? Vai lá e fura a bola? A culpa não é da bola. A reeleição está longe de ser. A Luana falou alguns pontos, mas está longe de ser o maior problema do Brasil. Agora eu vou falar uma coisa que todo mundo vai ficar contra mim aqui. Por incrível que pareça, tem um ranking do The Economist que faz a ordenação dos sistemas políticos mundo afora. E o Brasil está ali em 51º lugar, está ali numa posição intermediária. Nós não somos essa tragédia aqui. E tem coisa que melhorou, tem menos partidos, a gente consegue, as federações, tudo isso. E se a gente pensar, nós tivemos 3 presidentes que foram reeleitos, né? Fernando Henrique, o segundo mandato, conjuntura internacional mais ou menos. Lula, um espetáculo. E a Dilma, a maior tragédia da história das economias em tempos de paz. Então você precisa... a reeleição não é ruim. Eu acho que você fazer um pleito, uma eleição, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, isso daí vai beneficiar tanto os grandes partidos, porque vai ser um negócio de cima para baixo, verticalizado, e vai ser muito... os grandes partidos vão ganhar ainda mais. Eu não vejo a reeleição como um grande problema. E 10 anos de mandato de senador, vamos combinar, né? Não, mudou para 5 no texto final que aprovou. Propuseram 10, mas no final ficou 5. Os senadores propuseram menos tempo para eles mesmos? Fizeram um ajuste no texto antes da aprovação. Não passa. Alex. Eu vou concordar, tá, Rubens, com o que você disse, principalmente na ala econômica. Eu era bebezinho, mas eu leio, né, bastante a questão do Fernando Henrique, né, da questão do plano real. Né, foi o principal argumento, né, da reeleição, né, do plano real. E aí nós temos uma matéria econômica, no qual, né, sou economista, posso falar bem sobre isso, que é um efeito prático que a gente estava discutindo nos blocos anteriores sobre produtividade e tudo mais, e efeitos na economia no longo prazo. Efeitos estruturantes, estamos inclusive o real hoje. Então eu acho que é um ponto importante, concordo com as falas do Rubens, da reeleição, até porque a gente não tem como tirar o efeito da sucessão do partido que está. Porque se você limitar a 5 anos, ele vai querer colocar um amigo, né? O amigo, eu digo, né, do mesmo partido. Um aliado, O aliado, né? A melhor palavra utilizando aqui, o aliado, correto, Rubens, falando aqui. Então temos o aliado, né? Ou seja, que irá suceder. E o ex-presidente, ele vai continuar no poder, indiretamente. Ele vai assumir um cargo, um ministério, como nós estamos vendo nesse governo agora. Ou seja, os mesmos personagens do governo anterior estão voltando em outras pastas. Então a gente sabe que, na minha opinião, não muda a materialidade. No final do dia, a soma é 0 no sentido do mandato único, tá? Então eu não vejo uma questão de mudança como a gente está querendo. Toda eleição tem esse pensamento, essa ideologia de sai a direita, entra a esquerda, agora a economia vai para um lado, sai a direita, enfim, ou sai a esquerda, entra a direita. E a gente sabe que, independente disso,
eu acho que o que é um pouco o que a Luana disse, né? Ela comentou muito sobre a questão analítica nós, como eleitores, a gente souber eleger, de fato, de uma forma crítica e de uma forma que tenha bons argumentos. No final do dia, somos nós que elegemos todos esses políticos que estão em Brasília nos representando. Então não tem como a gente botar a culpa em 5 anos ou na reeleição se a gente está elegendo mal, né, o político. Então começa pela gente. Vamos fazer a nossa parte, vamos estudar os candidatos, porque aí, de fato, se tiver a reeleição, a gente vai dar chance para ele se reeleger. Senão, a gente tira, né, ou seja, como um todo, né, ou seja, na meritocracia, na democracia, né, da votação, a gente acaba trocando, né, os nomes e por aí vai. Eu acho que o importante é ter boas matérias, mas no final do dia depende da gente. Agora, Cíntia, e o fato da diminuição do mandato do senador, que deve passar de 8 para 5 anos se isso for aprovado? É interessante uma diminuição nesse tempo? Olha, de novo, eu vou dizer que, reforçando aí a fala do Alex, no fim das contas, eu vejo que pouco muda, porque se sai um e entra o outro, se há um bom trabalho, se coloca o seu sucessor, o seu aliado, numericamente, é o que eu digo, acho que não há alguma coisa que você não faça em 5 que você vá fazer em 8. Se há propostas que são propostas boas, propostas concretas, elas vão trazer a reboque o sucessor. Então, não vejo isso. Aliás, eu confesso, admito, talvez uma ignorância, eu não acredito que esse pacote ele traga exatamente alguma coisa de relevo. Parece assim, a gente está discutindo num momento alguma coisa que praticamente não vai ter um efeito concreto. Nossa, isso vai mudar o Brasil, né? Outras tantas coisas ficam sambando para serem aprovadas, enquanto isso veio, como se diz, não estava numa pauta, apareceu de repente, brotou ali, pelo menos para a sociedade, algo que não estava pautado. Eu não consigo exatamente ver, eu sempre penso que há algo por trás que a gente não consegue, não fazendo aqui uma teoria conspiratória, nada nesse sentido, mas há que haver aí alguma coisa que não nos é clara para termos essa alteração. Mas respondendo a sua pergunta, entendo que não. Entendo que, aliás, 8 anos era tempo demais, se formos pensar, né? E de fato, talvez nessa diminuição ela até seja mais positiva. Se faça alguma coisa e tente se fazer bem para que o seu sucessor venha e dê continuidade. Não acredito que você precise de 8 anos, de fato, para implementar alguma coisa, principalmente estando aí no legislativo. Entendo que o resultado pode ser mais positivo do que negativo numa primeira análise. Diga, Luana. Sim. Refletindo aqui ouvindo a fala dos colegas, outros pontos que também me chamam a atenção, né? Eu acho que todo mundo, quando ouviu, falou assim, nossa, vai acabar com a reeleição, que ótimo. Porque dá aquele sentimento, né? Agora esses políticos ruins vão sair mais rápido. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes tem políticos bons, tem pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Então, acho que isso acaba também, até pelo momento da sociedade, né, de descrença, de, poxa, uma polarização exacerbada, as pessoas não conseguindo chegar em consensos em projetos, a gente não vendo as coisas avançarem na medida que a gente acredita que dá, né, que poderia ser, gera uma sensação de que é uma coisa muito positiva. Por isso que eu acho que é importante aqui a gente fazer reflexões e tentar ponderar, porque realmente não é algo simples. Eu, por exemplo, quando ouvi, pensei, poxa, por um lado é interessante, porque eu acompanhei algumas eleições e sei, atuando com o governo há muito tempo, o que acontece na máquina pública nos períodos de eleição. A gente tem um ano perdido praticamente no ano da eleição. Por quê? A gente chama de apagão da caneta, né? Apagão de decisões, porque naquele ano tudo é em função da eleição. E se não é em função da eleição, não é prioridade. Então a gente tem um ano onde nós estamos pagando para que os políticos que estão no poder façam suas campanhas utilizando a máquina pública, utilizando os funcionários públicos. E isso é um tema realmente que está meio entranhado na nossa cultura política. Então, unificar essas eleições faria com que esse movimento só acontecesse durante um ano e não durante, né, anos seguidos. Um ano sim, um ano não, como a gente tem hoje. Então, ajudaria. Porém, quando você pensa na força política que esses atores vão ter, quando você unifica as eleições, você fortalece muito o presidente, porque ele vai, no ano da sua própria eleição, criar alianças políticas em todos os níveis, como a gente está falando agora. Falta um ano para a eleição presidencial. A eleição municipal foi no ano passado.
Então, o governo federal, vocês até lembram, a gente discutiu muito aqui no Linha também, tem baixa interferência, apesar de Bolsonaro ter tentado, né, um ex-presidente ali influenciar, o próprio presidente atual Lula tentando influenciar, foi muito baixa porque as questões locais prevalecem quando você separa essas eleições. No momento em que você junta essas eleições, você fortalece muito o presidente, o que não é um modelo que, para nós, é saudável democraticamente quando você pensa na importância de se equilibrar, de reduzir o poder e ter o equilíbrio de poderes, que é a base, né, de construção das sociedades, da democracia liberal, mas também de você pensar num sistema, por exemplo, parlamentarista, né, James Madison, que é um dos fundadores do Estado dos Estados Unidos, da Constituição dos Estados Unidos, ele dizia que o parlamentarismo, ter eleições unificadas é muito importante porque ele precisa do parlamento, o presidente precisa do parlamento para se eleger e para dar continuidade ao seu governo. No presidencialismo isso não é uma regra, né? É o ideal que você descentralize um pouco para que, já que você tem um presidente que atua de forma independente do Congresso, ele não pode ser, por exemplo, sofrer um impeachment, né, pelo Congresso porque é presidencialismo. Você acaba ajudando nesse equilíbrio e a gente está mais distante, mais seguro em relação a regimes, por exemplo, mais autoritários. Então, enfim, só reflexões também sobre o que esses modelos significam, outros países que têm modelos parecidos. É super importante a gente olhar porque tem outras democracias no mundo e elas também funcionam com regimes que trazem essa divisão de poderes de forma proposital, como o Rubens colocou. A gente não está tão ruim. Então, de repente, mexer em algo que não é prioridade, nem tem uma clareza, né, de que é o sistema político que está causando esses problemas, é muito arriscado, porque a nossa cultura ela vai ser independente do modelo. Se a gente não mudar a cultura, troca o modelo, vai ter eleição a cada 5 anos, vai unificar, né, e não vai mudar nada. Diga, Rubens, também. Então, essa questão, a gente tem, embora o nosso sistema político não seja uma tragédia, como todo mundo acha, você tem um modelo de eleição, que é essa eleição que você vota nos candidatos e quem é mais votado nos partidos eleito pelo quociente eleitoral, que dava para aperfeiçoar com o voto distrital. Exatamente. Então, se você coloca uma eleição casada, né, presidentes, governadores e prefeitos com voto distrital, eu acho que fica até mais fácil pro eleitor identificar quem é quem. Agora, com esse sistema eleitoral que a gente tem, você acumular tudo, um conjunto de informações, nosso eleitorado é muito pouco escolarizado, infelizmente, né? E muito pobre também. É uma avalanche de informações que eu acho que não é esse o grande problema do Brasil, você botar a mesma data de eleição. Bom, a gente está quase terminando o programa, mas a gente muda de assunto. Não muito, continuamos no tema de finanças, mas é porque o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou nesta semana que uma eventual correção de toda a tabela do imposto de renda custaria mais de 100 bilhões de reais por ano. De acordo com o secretário, o governo federal não tem dinheiro para bancar a medida. E aí, Alex, não tem dinheiro, tem corte, como a gente começou falando no programa, não dá para fazer essa isenção imaginada mesmo, né? Exatamente, como aquele ditado, né? A fome, né? A comida, né? A fome com a vontade de comer, né? Ou seja, isso não tá equilibrado. O governo, ele quer arrecadar mais, não consegue arrecadar mais, né? Porque não tem mais espaço. O governo, ele quer, né, ter medida populista, né? E aí a gente não acha também espaço no orçamento para equilibrar esse ponto. Então, esses 100 bilhões é o famoso quadro, né? Também que foi muito divulgado em relação a esse ponto fiscal muito crítico. Cadê esse dinheiro, né? Ou seja, cadê essa solução? E aí abre-se um precedente do governo federal, que já não é de hoje, que ele joga com um balão de ensaio as medidas do governo para testar não só a Faria Lima, mas também outros entes de mercado, entes privados, para ver a reação, né? Não existe uma articulação, não existe um diálogo, pelo menos parece para mim, porque uma medida... agora o Haddad veio dizer que não tem dinheiro, depois de tudo que passou, todo o estresse que o mercado financeiro passou, basta, né? Todo esse amadorismo, para mim é amadorismo. Precisa de diálogo, precisa realmente ter um detalhamento técnico
né, da sua pasta, né? Ou seja, cadê os servidores técnicos, né, fazendo um estudo de fato? Cadê? Da onde vai tirar? Cadê a articulação, né, com todas as pastas, todos os ministérios? Isso está faltando. Então, como até colocando aqui mais um exemplo, o Rubens gosta de fazer comparações com o futebol, né? Falta entrosamento, né? Falta entrosamento. É aquele time aqui de futebol de criança, né? Onde a bola vai, toda a molecada vai junto, né? Ou seja, não falta realmente a parte técnica, né? Então, o técnico do time, né? Que no caso seria o ministro, né? Ele não sabe o que vai fazer. Então, o que pode ser feito. Então, na minha opinião, aumenta ainda mais a insegurança política, como já não basta a insegurança jurídica, aí temos também um outro elemento, que é a insegurança política, que é basicamente a gente não sabe se é aquilo que realmente o governo coloca na pauta, se realmente isso vai ser colocado efetivamente na prática, né? Olha, algumas entidades calculam que a defasagem é de 154% no imposto de renda desde 1996. E a ideia agora, então, é que a isenção fique para quem ganha até 5 mil, entre 5 e 7 mil reais tem alguns benefícios, e a ideia também é taxar os super ricos. É uma boa ideia, Cíntia? Nossa, você sabe, Beatriz, que olha, já faz tempo, né? Tem coisa que a gente nem faz conta, mas desde que eu estudo, desde que eu fui para a faculdade, eu escuto essa coisa. Vamos taxar os super ricos, porque é isso que vai resolver, então não é desse governo, isso vem... É quase que histórico já, é como se fosse assim, olha, você não sabe que lá no fundo, embaixo do arco-íris, a gente tem um pote que é taxar as grandes fortunas, né? Está na Constituição, é uma coisa que sempre se falou, mas assim, puxando, Beatriz, o que o Alex falou, endosso completamente, parece que o governo não fez o que qualquer pessoa que administra uma economia minúscula faz. A gente não pode fazer conta com o dinheiro que a gente não tem. Simples assim. Não adianta eu pensar meu orçamento a mês que vem, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer tal coisa. E o governo proclamou a todos os ventos que ia fazer uma reforma, que ia trazer uma estrutura, mexe o mercado, mexe com uma série de índices e depois volta, e fica muito feio isso, volta dizendo, olha, eu calculei mal, a gente não tem esse dinheiro aí para fazer. E de novo volta com uma questão que é populista, que é dizer, a gente fica tranquilo, pessoal, a gente vai tirar de quem tem muito dinheiro, como se fosse criminoso ter-se muito dinheiro, ainda que seja pelo fruto do próprio trabalho, né? Então, é uma situação muito ruim. Eu, honestamente, acho que vai pegar mal de novo, como já está pegando. Perde credibilidade, perde qualquer coisa que a gente espera de quem está lá para fazer exatamente o quê? Para fazer exatamente a gestão financeira do país. Olha, pessoal, o programa está chegando ao fim. Eu sei que tinha muito papo ainda pela frente, por isso convido vocês e agradeço para participarem de novo, porque sempre tem muito assunto aqui no Linha de Frente. A gente encerra aqui o programa de hoje. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo final de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.